Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos com a segunda e última das audições atrasadas para esta manhã. Recordo que encontramos no âmbito da audição das personalidades indigitadas pelo Governo para o Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, desta feita com a audição da Sra. Doutora Maria Paula dos Reis Vaz Freire, que cumprimento e cuja disponibilidade muito agradeço, que, à semelhança da audição anterior, irá dispor de um período de 10 minutos para uma intervenção inicial, após o que irei dar a palavra aos grupos parlamentares sucessivamente, por 5 minutos, até 5 minutos a cada grupo parlamentar. Após a formulação das questões por cada grupo parlamentar, devolverei a palavra à personalidade indigitada, que disporá no mesmo tempo, e o que antecipadamente agradeço, que se possa conter no tempo gasto na formulação das questões. Terminada a primeira ronda, poderá regimentalmente haver outra, mas essa depende da inscrição individual de cada senhora e senhor deputado que manifesta essa vontade, dispondo para tal até 2 minutos, e a doutora Vaz Freire disporá então, nessa circunstância, do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Sem mais delongas, reiterando os meus cumprimentos, a palavra à senhora doutora Paula Vaz Freire. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Apresento os meus cumprimentos aos ilustres membros desta Comissão e a todos os demais presentes, acrescentando que é com muita honra que aqui estou. A minha intervenção fará, em primeiro lugar, uma breve caracterização sobre a atividade seguradora e a necessidade de regulação deste setor. De seguida, partilharei alguns aspectos que me parecem ser de evidenciar sobre o funcionamento e as atribuições da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ASF, após o que enunciarei os principais desafios que se colocam a este supervisor, terminando com o que julgo poder ser a minha contribuição ao serviço desta entidade reguladora. A par dos setores bancário e dos valores mobiliários, o setor segurador integra a trilogia dos mercados financeiros, os quais, enquanto instâncias de intermediação entre aforradores e investidores, desempenham uma função essencial no financiamento da economia real. Se as incertezas da vida e do mercado correm por conta dos indivíduos e das empresas, os riscos associados a certos eventos, como a ocorrência probabilisticamente determinável, são transferíveis para a esfera de agentes especializados. É esta transferência do risco que nos permite, enquanto particulares, levar a cabo com segurança muitas das nossas atividades cotidianas, bem como aos agentes empresariais desenvolver atividades económicas essenciais ao seu bem-estar social. Por outro lado, as empresas seguradoras e de gestão de fundos de pensões, na medida em que recolhem montantes muito significativos em prémios e contribuições, são grandes investidores institucionais. Deste modo, o bom funcionamento do mercado segurador e de mercados conexos é condição para a existência de níveis de investimento produtivo adequados. Atentas a estas características, a regulação e supervisão do setor dos seguros e fundos de pensões justifica-se por diversas ordens de razão. Desde logo, pela necessária proteção das poupanças das pessoas que, confiando os seus recursos financeiros, só receberão as correspondentes coberturas e benefícios se as referidas empresas forem financeiramente robustas. Assim, garantir que as mesmas adotam uma gestão sã e prudente é a missão central das autoridades de supervisão. Só desse modo se protegem os tomadores de seguros, a economia real e a estabilidade financeira dos mercados, mitigando riscos e efeitos sistémicos. A intervenção da autoridade reguladora setorial no domínio dos seguros é também essencial para limitar os efeitos associados às assimetrias e falhas de informação tão presentes nestes mercados. A este nível, o regulador deve disciplinar a informação a fornecer pelos tomadores e segurados e as obrigações de revelação de informação que devem impender sobre as empresas do setor, as quais são fundamentais para garantir que a relação de mercado entre aquelas empresas e os consumidores seja transparente e esclarecida. A ASF tem por missão assegurar o regular funcionamento do mercado segurador e dos fundos de pensões, através da promoção da robustez financeira e da adoção de elevados padrões de conduta por parte das entidades que operam nesses mercados, concretizando por essa via o seu principal objetivo, a saber, a proteção dos tomadores de seguros, segurados, subscritores,
participantes, beneficiários e lesados. Ao longo de mais de 4 décadas de existência, a ASF afirmou-se como essencial para a credibilidade e confiança nos mercados financeiros dos seguros, resseguros e fundos de pensões. Pelo profundo conhecimento das áreas que supervisiona, pela competência com que prossegue a sua missão, baseada no trabalho de recursos humanos especializados e qualificados, bem como pela crescente proximidade aos consumidores, designadamente através da promoção da literacia financeira. A ASF tem competências de regulação, de supervisão prudencial, numa abordagem prospectiva baseada no risco, de supervisão comportamental, exercendo atribuições conexas de autorização ou de não oposição, de registro ou certificação, de enforcement, revogatórias, controle nacionais e institucionais. Tem também sabido modernizar-se, bem como adaptar-se ao aumento de competências e responsabilidades ditada pelas alterações na arquitetura da governação económica e financeira da União Europeia. A este nível, os últimos anos têm exigido da ASF o reforço da sua dimensão de relacionamento institucional, uma vez que participa no Sistema Europeu de Supervisão Financeira, através da representação no Comitê Europeu do Risco Sistémico e na Autoridade Europeia dos Seguros e Fundos Complementares de Reforma, contribuindo por essa via para o aprofundamento da União dos Mercados de Capitais e Serviços Financeiros. Ainda quanto à vertente interinstitucional, releva fazer notar a necessária cooperação e colaboração da ASF com a Autoridade da Concorrência, o que se torna particularmente relevante num setor que tem evidenciado uma tendência para a concentração e para o correlativo reforço do poder de mercado dos incumbentes. Ao considerar a forma de atuação da ASF no futuro próximo, não pode deixar de se referir o contexto em que a mesma se desenvolverá. Marcado desde logo por conflitos geopolíticos, guerras comerciais, recessão de algumas economias europeias, entre outros fatores, com prováveis impactos de instabilidade do rendimento das famílias e das empresas. A ação desta autoridade de supervisão é também desafiada por importantes alterações estruturais de natureza demográfica, ambiental, digital e cibernética, que impõem uma reconfiguração dos riscos e das consequentes formas de proteção. A respeito dos desafios que se colocam a esta autoridade, permitam-me destacar 4. O primeiro desafio respeita à necessidade de colmatar lacunas prudenciais. Nos próximos anos, a ASF terá pela frente a tarefa de apoiar a transposição das alterações à Diretiva Solvência II, que deverá ocorrer até meados de 2026, bem como do quadro regulamentar complementar. No âmbito desta revisão, o futuro do setor dos seguros passa por combinar a resiliência financeira com a responsabilidade social e ambiental, o que pressupõe, por parte das empresas de seguros e resseguros, a incorporação de aspectos macroeconómicos na avaliação dos riscos, a relevância de investimentos a longo prazo e o incentivo à alocação em projetos sustentáveis, contribuindo para a concretização dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu, passa também pela robustez do governo corporativo, bem como pelo incremento da qualidade da supervisão, através da melhor definição de requisitos sobre provisões técnicas, ativos e fundos próprios. Passa igualmente pela democratização do acesso à informação financeira, sendo de evidenciar a alteração da estrutura dos relatórios de solvência e situação financeira, no sentido de incluírem uma secção dedicada ao público em geral e outra aos profissionais do mercado. A revisão deste regime jurídico aponta também para a simplificação e proporcionalidade, por forma a que os custos de conformação com exigências regulatórias não representem uma sobrecarga inadmissível para empresas de pequena dimensão e não complexas. Releva igualmente a criação de um regime específico de recuperação e resolução de empresas de seguros e resseguros, que procura garantir a continuidade das denominadas funções críticas e minimizar impactos sistémicos. Também aqui, a ASF deve acompanhar a transposição da diretiva para o nosso ordenamento jurídico. O segundo quadro de desafios respeita à digitalização e aos riscos cibernéticos. Num contexto de crescente influência da Insurtech na concepção, precificação e comercialização de seguros, cabe à ASF acompanhar a integração da tecnologia pelas empresas seguradoras. A este nível, pressupõe-se uma atuação ponderada que, sem comprometer a inovação e a dinâmica do setor, seja capaz de acautelar a tutela da privacidade, a ocorrência de eventuais práticas discriminatórias, assim como de verificar se os sistemas de informação e tratamento de dados não apresentam vulnerabilidades. Em conexão com o que foi dito, há que prestar atenção à transposição até final do ano de 2025 da diretiva relativa aos contratos financeiros celebrados à distância. A necessidade de mitigar os riscos inerentes à crescente digitalização dos serviços financeiros conduziu a União Europeia à aprovação de um conjunto de atos legislativos,
genericamente designados por Digital Operational Resilience Act, e considerando que a conformidade com os requisitos do DORA teve de se verificar até janeiro deste ano, a ASF deve agora verificar sobre essa efetivação. Importa ainda contribuir para aumentar a literacia financeira sobre produtos, serviços, canais e prestadores digitais, o que se encontra em estreita conexão com a maior relevância a dar à temática da diversidade, equidade e inclusão, com vista a garantir um tratamento adequado e justo de todos, desde logo dos consumidores vulneráveis. O terceiro desafio respeita a emergência ou aumento da relevância de riscos ambientais e catástrofes naturais. É conhecida a existência de uma subproteção face a fenómenos climáticos extremos ou a eventos catastróficos. A ASF pode desempenhar um importante papel com vista à minimização desse protection gap, sensibilizando para a criação de produtos inovadores, coberturas obrigatórias ou fundos de risco. Ainda, a integração de fatores ambientais, sociais e de governação, métricas ASG, na atuação da ASF e das empresas dos setores segurador e dos fundos de pensões, afigura-se essencial para a criação de um quadro de finanças sustentáveis. Por último, aponta-se como desafio a valorização do setor dos fundos de pensões. A estrutura da população ativa e o aumento da esperança de vida em Portugal permitem antever um significativo pension gap do primeiro pilar do sistema de pensões. Assim, perspectiva-se uma crescente relevância do setor dos fundos de pensões e de produtos de poupança para a reforma com base em seguros, e um correlativo protagonismo da ASF no reforço da moldura regulatória do setor e, sobretudo, no apoio e informação aos consumidores destes produtos. Por fim, a respeito das minhas capacidades e qualidades para o desempenho do cargo para que me encontre indigitada e sabendo que ninguém é bom juiz em causa própria, direi que, enquanto professora e investigadora universitária, tenho dedicado ao estudo da regulação, procurando compreender os seus fundamentos económicos, instrumentos, falhas, efeitos sobre o bem-estar social, o respectivo contexto normativo no quadro da governação económica e financeira da União Europeia, transpondo as minhas reflexões para textos publicados. Também no domínio da regulação e da concorrência, tive a responsabilidade de lecionar disciplinas de licenciatura, mestrado e doutoramento, bem como de ministrar cursos não conferentes de grau, participar em seminários, palestras, em Portugal e no estrangeiro. Fui durante 4 anos diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, o que me permitiu ganhar experiência de gestão numa organização de alguma dimensão e complexidade. No exercício desse cargo, fixei objetivos que pude concretizar e desempenhei as referidas funções com isenção, orientando a minha conduta pela prossecução do interesse público. Creio que tenho qualificações académicas, bem como características pessoais adequadas ao cargo para o qual me encontro indigitada. Espero, por isso, ser merecedora da confiança das senhoras e dos senhores deputados para que, na medida das minhas capacidades, contribua para a missão e para a atuação da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Doutora. Vamos então iniciar a primeira ronda. A palavra ao Sr. Deputado Almir Moreira, Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Felicitar a Sra. Professora Doutora Maria Paula Vaz Freire pela indigitação e dar nota do relevante currículo do qual se aprecia uma já longa e bem-sucedida experiência académica, destacando naturalmente os cargos, como acabou de referenciar, de diretora, mas também de subdiretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E dar também nota de que a CRESAP faz uma avaliação muito positiva do perfil da senhora professora, quer de competências profissionais, mas também de competências comportamentais, destacando, e aquilo que, de certa forma, já conseguimos comprovar hoje aqui, destacando a empatia, o pensamento estruturado, sentido crítico e demonstração de capacidade de liderança, competências que nos parecem muito relevantes e adequadas para o cargo em questão. Das ações concretas que referiu à CRESAP, as mesmas parecem-nos alinhadas com a missão e objetivos estratégicos da ASF, o que também relevamos e destacamos. Destacamos ainda, nas suas orientações estratégicas, o enfoque na sua preocupação com a proteção e defesa do consumidor, pelo que a minha questão, Sra. Professora, é de que forma é que a Sra. Doutora julga que pode contribuir para o incremento desta importância na proteção ao consumidor, nomeadamente no que se refere ao direito ao esquecimento na superação ou mitigação de situações de risco, e se tem alguma ideia em concreto ou algum pensamento sobre como monitorizar o cumprimento
por parte das seguradoras deste normativo, em particular nos contratos que já estão em curso, porque obriga a um reporte aos segurados. Termino agradecendo antecipadamente as suas respostas e, sendo confirmada a sua dedicação, como espero, desejo-lhe as maiores felicidades para o desempenho do cargo, agradecendo igualmente a sua disponibilidade para o exercício de funções públicas, que é algo que nos dias de hoje, em particular no dia de hoje, devemos salutar e respeitar muito. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Almir Moreira. A palavra à Sra. Doutora Paula Vaz Freire, por favor. Muito obrigada. Agradeço muito as considerações e a questão que foi colocada. Creio que, de facto, o foco último de qualquer entidade desta natureza é a proteção ao consumidor. É, no fundo, uma das partes do mercado que merece, portanto, todo um esforço, em particular da ESF, em incentivar e promover e continuar a promover a literacia financeira. E, portanto, isso significa uma maior aproximação, uma maior informação dos consumidores relativamente aos produtos financeiros. Nós ainda temos uma literacia financeira relativamente à média da União Europeia inferior, enfim, em Portugal, e desejavelmente devemos colmatar, portanto, essa falha. A ASF tem produzido várias iniciativas que me parecem muito significativas de difusão de informação, por exemplo, o Portal do Consumidor, por exemplo, o Portal do Seguro de Saúde, e no Portal do Consumidor justamente foi criado há pouco tempo um canal relativo ao direito ao esquecimento. Por isso é que as duas questões também se encontram em linha, têm a sua conexão, porque, como sabemos, o direito ao esquecimento respeita a riscos agravados de doença ou deficiência superados ou mitigados, sendo que as seguradoras, nos seguros conexos com crédito à habitação ou crédito ao consumo, não devem, essa informação, portanto, sobre a situação clínica passada dos consumidores, não deve relevar, não pode relevar, não pode ser do conhecimento das seguradoras, para efeitos, naturalmente, portanto, porque isso, enfim, poderia levar a um agravamento dos prémios de seguro. Aquilo que está a ser feito, portanto, pressupõe, antes de mais, um amplo conhecimento da parte de todos nós, enquanto consumidores, da existência deste direito. Por outro lado, e de acordo com as orientações que a ASF também já produziu a esse nível, a apresentação de relatórios anuais, portanto, por parte das seguradoras, torna-se fundamental para ir monitorizando a conformação com o direito ao esquecimento. A questão que coloca, portanto, é mais sensível relativamente aos contratos já em curso. E, portanto, também aí, no fundo, creio que a ASF pode sensibilizar e dar orientações no sentido das seguradoras nos apresentar ou apresentarem à ASF os resultados, portanto, dessa alteração das condições contratuais em função da informação aos consumidores do direito ao esquecimento. Portanto, ou seja, quantificar os contratos que foram alterados com correlação à informação que foi prestada aos consumidores e à desconsideração em termos contratuais, portanto, dessas cláusulas de agravamento dos prémios de seguro em função, portanto, de riscos e, assim, efetivar o direito ao esquecimento. Obrigado, Sra. Doutora. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Brás. Dispõe até 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também a Sra. Professora Paula Vaz Freire e agradeço-lhe a intervenção inicial que fez, elucidativa. A Sra. Professora está aqui na qualidade indigitada para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão e de Seguros e Fundos de Pensões, que daqui em diante designarei por ASF para simplificar. O Conselho de Administração da ASF é composto por um presidente e até 4 vogais, ocupando um deles o cargo de vice-presidente, sempre que a composição total seja de 5 membros.
o que nos leva a concluir que em breve aqui estaremos de novo a ouvir um novo candidato a vogal. A escolha é feita entre indivíduos com reconhecida idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das funções, sendo da responsabilidade do membro do Governo responsável pela área das finanças a sua indicação. Nós lemos atentamente a documentação que foi distribuída, nomeadamente o currículo vitae e o relatório da CRESAP, constante da deliberação número 6 de 2025, e a senhora professora Paula Vaz Freire apresenta um currículo assinalável na área de Direito, licenciatura, mestrado, doutoramento, mas teve também recentemente, e desconhecemos se ainda tem, funções partidárias no PSD. E não o refiro como crítica, apenas como uma constatação factual. Integrou o Conselho Estratégico Nacional do PSD, sendo aí coordenadora da Ciência e Ensino Superior, situação que poderia ter referido na intervenção inicial. Aliás, recentemente, Sra. Professora, um órgão de comunicação social, num artigo de opinião, atribuiu-lhe o epíteto de ser um nome do antigo governo sombra do PSD. E aqui a primeira questão que eu lhe queria colocar é se revê nessa designação, se a confirma, e se a resposta for afirmativa, se considera que a administração pública possa estar eventualmente a ser usada para acomodar quadros partidários. Dirigiu, como tem no seu currículo, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa entre 2020 e 2023, tem uma vasta experiência a lecionar, desde professora assistente a professora associada. São referidas também competências de organização e liderança adquiridas na experiência nas funções de direção da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas, considerando as competências e atribuições da ASF em assegurar o bom funcionamento do mercado segurador e fundos de pensões em Portugal, de forma a contribuir para a garantia da proteção dos tomadores de seguro, pessoas seguras, participantes e beneficiários, a questão que eu lhe coloco é se, considerando os poderes inerentes como membro vogal do Conselho de Administração, se consegue dizer-nos que julga reunir os contributos para um bom desempenho nesta missão. Declarou também na CRESAP, na entrevista, não possuir qualquer impedimento e incompatibilidade para o exercício do cargo, de modo que a Comissão Técnica Permanente aprovou por unanimidade o referido parecer. Contudo, e não obstante a apreciação positiva que a CRESAP fez, faz também uma observação pertinente, e cito: no que diz respeito à formação específica para o cargo, não se levantam dúvidas quanto à adequação da candidata, dado que já demonstra possuir as qualificações necessárias. No entanto, relativamente à formação em gestão de pessoas e gestão pública, não há evidências no currículo de que a candidata tenha frequentado formações nesta área, informação confirmada, aliás, durante a entrevista. Assim, recomenda-se que a personalidade indigitada procure obter essas competências complementares com a maior brevidade possível. E termino com uma pergunta óbvia, que é de que forma, quando e como e onde vai adquirir as competências que a CRESAP sugere que venha a adquirir brevemente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Sr. Deputado Alberto Fonseca, para a palavra para... Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Para? Sobre a condução dos trabalhos, gostava de fazer uma declaração que constasse da ata, apenas porque fique registado. Nós estamos a ter aqui 2 audições consecutivas para, relativamente à indigitação de 2 personalidades para os órgãos da ASF, uma das quais foi secretário de Estado de um governo do Partido Socialista, a outra das quais, por aquilo que ouvimos agora, portanto, uma pessoa com ligações ao Partido Social Democrata. Só para que fique registado em ata que na primeira audição, portanto, o PS ignorou por completo esta... Pronto, eu ia salvaguardar isso no final, portanto, julgo que, portanto, eu não assisti ao total, mas do que estive presente não assisti, mas que o PS fez questão de sublinhar isso, portanto, que não vemos nenhum problema, aliás, tem muito a ver com aquilo que vamos discutir precisamente na tarde de hoje, portanto, as pessoas terem um passado, um presente e um futuro, que não vemos nenhum problema em que tenha esta ligação ao Partido Social Democrata, e a nada desvaloriza o currículo que tem para exercer o cargo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Permita-me só uma referência. Creio que outra coisa não seria de esperar num Parlamento a participação ou através da filiação ou através da colaboração não filiada com os partidos políticos, não é qualquer desprimor para alguém, muito pelo contrário. E a referência que fez, o
parlamentar do Partido Socialista, pela intervenção do Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Na anterior audição fez expressa referência à participação do candidato num governo do Partido Socialista, portanto, sobre isso não haja quaisquer dúvidas. Sr. Doutor, então, dispõe até 5 minutos, faça favor. Muito obrigada. Bom, indo diretamente às questões que teve a gentileza de me colocar, de facto participei no Conselho Estratégico Nacional do PSD, não sou quadro partidário, não sou afiliada no PSD, participei no âmbito daquilo que entendi ser um contributo cívico e na área, portanto, que conhecia e que dominava, portanto, por causa das minhas funções, ou seja, o ensino superior. O epíteto de membro de um governo de sombra, ficou muito claro entre nós no Conselho Estratégico Nacional que não seria uma estrutura desse tipo, mas uma estrutura, portanto, destinada a recolher uma variedade de contributos da sociedade nos vários segmentos, nas várias valências, portanto, para ajudar a reflexões subsequentes. Quanto a reunir as qualificações, com efeito, o meu percurso profissional é eminentemente um percurso académico, do qual, naturalmente, muito me orgulho, tendo também tido funções de gestão, em 8 anos, na gestão, em equipas de gestão e na liderança da direção da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Creio que este perfil, e passo a, desculpem-me a imodéstia, abona relativamente à minha isenção e independência, relativamente ao setor regulado, e, por outro lado, atesta também um conhecimento e um interesse das áreas objeto de atividade. Ou seja, portanto, estamos perante uma autoridade reguladora independente, cujo regime jurídico, portanto, conheço, já tendo refletido sobre os modelos de regulação, sobre os mercados financeiros, a forma como eles se devem articular e como os reguladores setoriais dos mercados financeiros devem coexistir. Tenho também estudado com profundidade a regulação económica da União Europeia, o que também creio que é muito relevante como apora trazer para as funções que, se tudo correr bem, irei desempenhar. Relativamente ao último aspecto, à formação em gestão pública e recursos humanos, de facto, não tenho. A questão foi-me colocada na CRESAP e creio que temos que compreender um pouco que as funções de direção que foram exercidas e são exercidas, portanto, no âmbito académico, têm a ver com uma escolha entre pares e não propriamente, portanto, com um percurso numa carreira pública, de vários níveis da função pública, vou chamar-lhe assim, mas naturalmente que terei a total abertura para fazer as formações do INA, por exemplo, relativamente a recursos humanos, a gestão, porque isso, só me ajudará no desempenho das funções. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora Paula Vaz Freire. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, a quem dou a palavra também. 5 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar também os colegas, cumprimentar a Sra. Doutora Professora Paula Vaz Freire, com apreço, e obrigado por estar cá nesta casa. No entanto, não está em causa aqui o seu currículo, que considero um currículo, do ponto de vista académico, irrepreensível e um currículo muito interessante para quem licenciou-se em Direito há 36 anos e, portanto, teve uma carreira toda ela ligada ao ensino e ao Direito, na componente, tirando 4 anos de advogada,
na componente do ensino e, por isso, não resisto aqui nesta picardia que assistimos, ou que assistiu, entre o PST e o PS. O que parece-me que o Sr. Deputado do PST quis dizer é que quem pertenceu a um governo do PS teve cadastro e, portanto, não é bonito esta troca de galhardetes, porque, independentemente de tudo, o que está aqui em causa são os cidadãos que são livres de ter opinião e de fazer parte de um partido político, de construir ideias, e foi o seu caso no SEN, como é o caso dos candidatos que se apresentam e que advêm do Partido Socialista. Mas, na verdade, teve. E, portanto, teve essa ligação no SEN e não na área que estamos aqui hoje a falar, na área, precisamente, do ensino e da ciência. E aqui é que eu acho que do seu currículo irrepreensível do ponto de vista de direito, entendo o facto da CRESAP mandar estudar. E eu sei que para quem foi professora tantos anos da Escola de Direito e a CRESAP ter ousadia de, na sua avaliação, faz-me lembrar para a Caixa de Depósitos há uns anos atrás, ter mandado também um professor quase jubilado também estudar. Mas, na verdade, isso compreende-se pelo facto de as suas competências não serem nesta área específica da gestão, ainda que tenha dito que geriu a Escola de Direito. A Escola de Direito gere-se pessoas, professores, problemas da escola e não propriamente a questão da gestão de pessoas e da gestão pública. E aí é que eu pergunto, sente-se confortável, depois de um currículo que teve, do ponto de vista académico, tão expressivo, 36 anos ligados ao direito, de uma entidade, e estar aqui hoje a ser ouvida por todos os grupos parlamentares, em que a CRESAP manda estudar porque considera, apesar de adequado o seu currículo, que não tem ainda todas as competências para o desempenho deste cargo e manda a estudar. Era uma pergunta que eu lhe deixava porque, de facto, é essa na síntese que eles falam, na CRESAP, assinado pelo Sr. Presidente da CRESAP, que tem que ter formação em gestão de pessoas e gestão pública. E que é o que se fala na gestão pública quando se fala na supervisão financeira, na supervisão dos seguros e dos fundos de pensões. Dizer-lhe aqui, Sra. Candidata, que também gostava de ter a sua opinião, porque existe um Conselho de Supervisores Financeiros, atualmente em vigor desde o ano 2000, que engloba o Banco de Portugal, a CMVM e a ASF, e sabendo nós que temos que ter algum corte nas funções e entidades que existem no país, nós temos um Estado gordo, um Estado que tem muitos cargos. Vimos até que o Sr. Primeiro-Ministro, de forma direta ou indireta, o que não é, me parece que corresponda à realidade dos cargos de chefia, de nomeação, de confiança política, nomeação de 26 mil pessoas, claramente que é para a gestão técnica também. E, portanto, nestas 26 mil pessoas, a senhora passará a ser a 26.001, ou 2, ou 3, ou 5. E, portanto, também se sente confortável com o facto de ser nomeada para uma entidade que alguns partidos políticos, entre os quais o nosso partido, defende que tem que haver uma racionalização. E nós estamos aqui e iremos propor uma racionalização. Terceiro, se acha que vai ser supranumerária naquela casa da SF, porque a SF funcionou também com 3 pessoas em funções. Já houve uma tentação do Banco de Portugal passar de 7 para 9. E agora há uma tentação de passar de 3 para 5 a SF. Se sente confortável alargando este Conselho quando tinha que, no fundo, racionalizar as entidades, criando uma única entidade, como funciona na Alemanha. Aliás, um modelo de Estado, como funciona na Alemanha, em que há a supervisão é única e em Portugal, apesar de haver um Conselho de Coordenadores, não é única, porque é quase um órgão consultivo sem grandes competências nessa matéria. Este parecer condicionado não nos conforta muito, mas eu reconheço que tem competências competências do ponto de vista
pelo seu percurso de vida. O que nós não podemos concordar é que seja mais um lugar. E, portanto, teremos aí, não propriamente por si, não propriamente pela CRESA para mandar estudar, mas pelo facto de ser mais um lugar no Estado que se vai criar e que não existia, e que é isso que tem sido a panagem nos últimos tempos, desde que Portugal saiu da intervenção externa, em que reduziu brutalmente 20% os cargos dirigentes, e agora, nos últimos anos, o PS foi crescendo, e agora o PSD vai continuando a crescer. Isso é algo que não deveria acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. O Sr. Deputado Alberto Fonseca pede a palavra para... Interpelação à mesa sobre a concessão dos trabalhos ou defesa da honra, como o Sr. Presidente melhor entender, será muito célere. A propósito aqui da intervenção do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Chega, que disse que, na minha interpelação, eu terei dito algo no género que ter pertencido a um governo PS, que é cadastro. Pronto, isso permite, talvez não tenha sido claro na minha intervenção, mas permite-me dar esta oportunidade para esclarecer, porque, pelo contrário, aquilo que eu quis sublinhar é que, precisamente, o passado das pessoas em nada prejudica a competência que as pessoas têm para o exercício dos cargos. E aquilo que eu quis referir na minha intervenção, que tinha a ver com 2 pontos. Um tinha a ver com a suposta dualidade de critérios do Partido Socialista, que efetivamente não aconteceu, e reitero aqui o meu pedido de desculpas quanto a isso. E o segundo ponto, que era precisamente reforçar isto aqui, que supostamente não está ficado bem claro, que é, portanto, fomos acusados pelo Partido Socialista de estar a usar o Estado para colocar as pessoas do partido. E aquilo que queria sublinhar é que, efetivamente, nas 2 pessoas que estamos a ouvir, uma tem um passado, um histórico ligado ao Partido Social Democrata, outra ao Partido Socialista, portanto, não há manifestamente essa lógica de colocar as pessoas do partido nos lugares do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Eu não dei a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca para defesa da honra, portanto não tenho que prestar explicações. Fez uma interpelação à mesa e eu dei-lhe a interpelação à mesa. Portanto, depois, eventualmente, numa segunda ronda, quererá dizer algo. Quer dizer, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faça ver. Eu disse uma interpelação à mesa na figura de defesa da honra. E, portanto, foi nessa perspectiva que eu lhe peço, então, a resposta. Eu não quis aqui fazer nenhum tipo de acusação, eu só disse que tinha aqui um registro a fazer. Estamos em execo, eu também não ouvi a primeira parte da outra digitação, e o deputado Alberto Fonseca também não ouviu, mas tive a oportunidade de perceber que houve, e disseram-me que houve essa questão de se falar no tema, e portanto estamos em execo. Mas eu não acho que quem desempenha funções públicas ou políticas, que é o caso, a nossa candidata foi membro do SEN, seja nenhum cadastro, nem pertencer a um governo, seja nenhum cadastro. Que fique bem claro. O que eu quis foi, perante as suas palavras, parece-me que estava a querer dar esse sentido. Agora, não foi o que eu quis dizer. Obrigado. E, portanto, que fique bem claro essa Muito questão. obrigado, Muito obrigado. Vamos então permitir que a Sra. Doutora Paula Vaz Freire responda então às questões colocadas pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sra. Doutora, por favor. Muito obrigada. Agradeço muito as questões que foram colocadas e, dizer que, enquanto diretor da faculdade, eu tive a oportunidade e também a honra de gerir pessoas. Somos cerca de mais de 300 docentes, 70 membros do pessoal não docente. Obviamente que são aspectos muito específicos, mas não deixa de ser uma gestão de recursos humanos que é feita. Também, naturalmente, é uma instituição que está sujeita à contratação pública, por exemplo, e a muitos aspectos, portanto, da gestão pública. Agora, um professor está habituado a estudar ao longo da sua vida, portanto, enfim... se mais uma formação, portanto, se mais algo vem acrescentar ao melhor desempenho das funções, pois assim será. Portanto, também não é algo que enjeite poder fazer, portanto, este aprofundamento da formação nestas áreas. Naturalmente que há muitas áreas de contacto com aquilo que eu já conheço, enfim, desculpa pela imodéstia, relativamente àquilo que são, no âmbito da gestão, a gestão pública destas entidades reguladoras, também
é supletivamente é aplicável, portanto, são aplicáveis as normas do CPA, são aplicáveis as normas do Código dos Contratos Públicos, do regime da responsabilidade civil do Estado, etc. Portanto, no fundo, há um paralelismo em alguns aspectos relativamente às funções que desempenhei, uma vez que desempenhei funções numa instituição pública também. Bom, outro aspecto tem a ver, portanto, com o facto de, e eu vou ligar as duas questões, portanto, a existência de um Conselho de Supervisores Financeiros, Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, e o próprio modelo de regulação que existe no nosso país. Trata-se de um modelo especializado ou institucional, portanto, em que, no âmbito dos mercados financeiros, há, como sabemos, 3 instâncias reguladoras, portanto, o Banco de Portugal, a CMVM e a ASF, que depois, portanto, que se coordenam neste Conselho de Supervisão Financeira que o Sr. Deputado fez referência. A questão sobre o modelo regulatório tem sido muito debatida e fiquei a conhecer, portanto, que o Sr. Deputado, portanto, irão avançar com uma proposta no sentido de reconfigurar este modelo. De facto, há outras alternativas, não é? Portanto, uma alternativa será um modelo monista, ou seja, uma única entidade e depois, nessa entidade, acaba por haver 2 braços, um para a supervisão prudencial e outro para a supervisão comportamental. No entanto, qualquer um destes modelos tem aspectos positivos e negativos. O modelo de que fala, portanto, de uma única entidade, eventualmente tem a vantagem de eliminar conflitos positivos ou negativos de competências, não é? Portanto, não haver replicação de procedimentos ou não haver falhas na regulação por algum aspecto escapar. Por outro lado, o modelo que nós temos presentemente em Portugal é um modelo com maior tecnicidade, com maior independência relativamente, portanto, àquilo que é toda a lógica dos mercados financeiros, o que, a meu ver, é bom. E, por outro lado, está em linha com aquilo que é a arquitetura da governação económica financeira da União Europeia. Ou seja, portanto, no âmbito do sistema europeu de supervisão financeira, há também 3 entidades distintas, a EBA, a ESMA e a EIOPA, para cada um dos setores e, portanto, de alguma forma, o modelo português mimetiza aquilo que é o modelo europeu. Portanto, do ponto de vista até da representação de Portugal nessas instâncias, creio que o modelo atual nos facilita, portanto, haver essa correspondência. Mas, naturalmente, portanto, que isso caberá ao legislador, caberá aos decisores políticos, enfim, optarem ou não, portanto, por uma estruturação diferente. Quanto ao mais, portanto, são aspectos estatutários e, enfim, cabe-me, se for indigitada, cumprir as minhas funções o melhor que possa e o melhor que saiba. Muito obrigado, Sra. Doutora. Segunda ronda, tenho uma inscrição. Pergunto se tenho mais do que uma inscrição. Não tenho mais do que uma inscrição, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Carlos Braz dispõe de 2 minutos. A Sra. Doutora Paula Vaz Freire disporá também de 2 minutos para responder. Faça-se. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, assinalar aqui duas circunstâncias. A primeira delas é assinalar elogiosamente a diferença entre esta audição e a do anterior, porque a Sra. Professora teve a humildade e a disponibilidade para aqui referir que está disponível para formação e capacitação no âmbito da observação que a CRASAP fez. Depois, uma observação também à interpelação ou à observação do Sr. Deputado Alberto Fonseca, que a participação na vida partidária não é uma mácula, nem pode ser, nem uma infâmia ou uma desonra. Os partidos políticos são a base da nossa democracia e nós só nos devemos congratular quando eles conseguem congregar à sua volta os mais qualificados para o desenho das políticas públicas e das suas opções programáticas, sejam eles militantes ou não. E, portanto, este é um estigma que devemos combater e não foi com qualquer conotação pejorativa que eu o referi.
Depois só uma última questão para a senhora professora, que tem a ver com uma notícia que saiu hoje também. O Regulamento de Acesso aos Dados Financeiros FIDA, que está na agenda da Comissária Europeia Maria Luísa Albuquerque e que mudará o paradigma do setor europeu, vem defender a disponibilização dos dados, fornecedores de dados financeiros dos clientes segurados, que podem depois ser abordados pela concorrência para fornecimento de produtos semelhantes ou iguais a preços mais competitivos. E o que eu queria perceber é qual é a opinião da senhora professora acerca deste tema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para concluir, Sra. Doutora, faço a palavra. Muito obrigada. Bom, a questão dos mercados financeiros tem sempre aqui uma... acho que temos que combinar essa análise com o facto de a União Europeia ter na sua gênese a livre prestação de serviços e a livre circulação de capitais e a concretização, portanto, desses dois pilares ser um objetivo. Por outro lado, quando falamos em serviços financeiros, estamos a falar em serviços. Desculpa pela redundância. E a livre circulação dos serviços é sempre muito mais, ou tem sido sempre muito mais complexa do que em termos de livre circulação de mercadorias, naturalmente, não é? Até porque os serviços dependem de relações, de características nacionais, de relações de proximidade, etc. Ora, por outro lado, também temos que articular esta dimensão com a própria livre circulação das pessoas. E também nos facilita, enquanto europeus, que nós, por exemplo, mudando para outro Estado-membro, querendo aceder a um crédito à habitação, a nossa informação financeira seja portátil. Pronto. Agora, a questão é essa. Essa dimensão, naturalmente que tem que ser muito cautelosa, temos que ser muito cautelosos aí, por causa da proteção de dados, porque são informações muito sensíveis e porque, de facto, podem dar origem, até pelas próprias plataformas e meios digitais que são utilizados, a formas de combinação, cartelização, atuação, enfim, paralela, pronto, de agentes económicos. Portanto, há essa dupla dimensão que penso que tem que haver uma cautela. A proteção dos titulares dessa informação, a proteção de dados e, de facto, os aspectos relativos à concorrência, mas também em que medida é que nós queremos avançar na concretização do mercado interno de serviços financeiros. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. Portanto, agradecer-lhe a disponibilidade, em nome da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, desejar-lhe as maiores felicidades. Isto sem o Presidente antecipar, obviamente, o resultado do relatório que será elaborado, mas queria agradecer os esclarecimentos prestados a instâncias das senhoras e senhores deputados. Os senhores deputados relatores, portanto, irão apresentar ao plenário da Comissão as propostas do relatório, que serão depois discutidas e votadas. Senhoras e senhores deputados, está encerrada esta audição. Ver-nos-emos no plenário hoje à tarde. A todos, muito boa tarde.